Seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante para nós brasileiros e americanos de um modo geral. E por que não interessante para todo ser humano de um modo geral, que é sobre a questão do pan-africanismo a partir do quilombismo. Nesse contexto, vamos falar de um pensador, né, muito conhecido que trata deste assunto, que é o Abdias Nascimento. Portanto, se você quer acompanhar a discussão sobre essa temática, fique aí conosco até o final deste vídeo. E para tratar deste assunto, eu convidei alguém que entende do assunto, que é o João Lucas. João Lucas, meu xará, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Central Filosófica. Gratidão, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, professor. Antes de eu começar o nosso bate-papo com o João Lucas, para você que clicou nesse vídeo, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações, compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. João Lucas, vamos lá. Vamos começar falando de você. Você tem formação em artes visuais, né? Eu estava dando uma olhada aqui no seu currículo. O seu currículo é muito amplo, muito diversificado também, né? Você tem formação em artes visuais, né? Aí você hoje está atuando aí no campo da filosofia africana, né? Existe uma ligação entre a questão das artes e filosofia africana? Qual é a ponte, né? Qual é o elemento? O que você usa para fazer essa ponte entre filosofia africana e artes visuais? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, que horário esse vídeo esteja chegando para as pessoas que estão assistindo a gente, Rotep, né, que todos estejam em paz. Bom, eu preciso dizer primeiramente que, infelizmente, por conta do racismo e das questões academicistas, esse curso de artes visuais ele não foi concluído por conta de uma violência que eu sofri de um professor. Mas há muito das artes dentro do campo não necessariamente dentro do campo da filosofia, né? Mas quando a gente estuda filosofia, a gente pensa profundamente sobre um povo, né? E no caso das filosofias africanas, a gente pensa profundamente sobre os povos africanos, né? E a estética também é uma parte importante que forma a cultura de um povo, né? Então, a arte, a religião, a estética, a culinária, são bases que edificam, né, a cultura de um povo, né, e quando a gente vai olhar para um povo que não está no centro das discussões, né, já que nós vivemos no Ocidente, né, e as discussões são pautadas dentro da academia pelo olhar e pelo viés ocidental, né, a gente olha para esse povo de uma forma muito ampla, né, eu faço parte do Laboratório Gerumar, do Núcleo Requete de Filosofia Antiga, mas eu entendo, como pesquisador, que uma das formas de conhecer, né, o modo de vida de um povo é através da cultura, né, através da arte. Sim. João, eu observando aqui no seu currículo, naquilo que você descreve, me chama a atenção aqui um projeto que você fez parte, ou você ainda faz parte, que é o Mamba Negra, né? Gostaria que você dissesse o que é, né, esse projeto. E me chamou também a atenção aqui quando você fala de, em um certo momento, né, da sua formação, você passou por um processo de reontologização do seu olhar artístico. O que foi esse processo na sua vida? O que foi esse processo na sua vida? E o que é esse projeto Mamba Negra? Vamos lá. Bom, como eu te falei, né, meu primeiro berço acadêmico foram as artes, né, e quando a gente entra na faculdade de artes, dificilmente a gente vai encontrar, né, o estudo acerca no meu caso, artes visuais, né? Artes visuais, e nas artes visuais a gente estuda um pouquinho do apanhado de todas as artes visuais, mas tem um enfoque maior nas artes plásticas, né? E dentro da academia, raramente nós estudamos artistas negros, né? É muito difícil, o cânone é praticamente todo branco, né? A gente vai estudar os grandes pintores renascentistas, a gente vai estudar
Duchamp, que a gente vai estudar Andy Warhol, mas dificilmente a gente vai estudar artistas plásticos negros, né, nomes negros do cânone das artes, né, quando pertencem a esse cânone, né, porque geralmente o cânone acadêmico ele é branco, eurocentrado, né, ele é focado nas figuras brancas, né, que ditaram a arte no Ocidente até os dias de hoje. E dentro desse processo da minha graduação de artes visuais, né, era 2010, eu tinha acabado de me mudar para Aracaju, eu cursei artes visuais durante o período que cursei na UFES, Universidade Federal de Aracaju, de Sergipe, né, UFES, Universidade Federal de Sergipe, e nesse período eu conheci o candomblé, e eu comecei a frequentar a casa no qual eu sou iniciado hoje. E quando eu comecei a conhecer o candomblé e eu comecei a conhecer as culturas negras de forma mais maciça, mais massiva, né? Isso foi se colocando também no meu olhar artístico, né? Já que a arte é sempre, né, um filtro pela qual a gente vê o mundo, né? Eu vejo muito dessa forma, tanto enquanto artista plástico quanto enquanto fotógrafo, né, eu vejo dessa forma. Eu acho que a arte são as lentes, né, que me empresta, o universo me empresta para que eu possa mostrar a forma que eu vejo o mundo. E quando eu comecei a ver o mundo por lentes mais negras, né, por lentes africanas em diásporas, eu comecei a mudar o conteúdo das minhas obras, né? E aí eu comecei a passear pela pintura, trazendo os orixás, por exemplo, trazendo mulheres e homens negros, trazendo temas do cotidiano, do candomblé, trazendo temas da vida negra brasileira de um modo geral, tanto na pintura quanto na fotografia, né? O que eu miro com a minha câmera, meu objeto de estudo mudou, né? Então, se antes eu fotografava imagens, né, de figuras colonialistas, né, eu gosto muito de fotografar concreto, né, eu gosto de fotografar preto e branco, eu acho que o concreto ele tem uma textura muito bonita. Se antes eu fotografava figuras colonialistas, hoje, por exemplo, se você for lá no meu perfil, Mamba Negra, do qual vou falar logo na sequência, você vai ver uma foto feita da estátua do Naná Vasconcelos, que é um grande percussionista negro pernambucano, né, que foi uma das minhas grandes influências musicais, também sou músico, apesar de do lado músico estar um pouquinho adormecido de lado e estar dando mais lugar ao pesquisador e ao artista visual. Então, eu acredito que esse processo de reontologização da minha arte aconteceu dentro do meu próprio processo de reontologização como um homem negro dentro da diáspora, né? Quando eu conheci o candomblé e eu passei a viver em outro tempo, né? Dentro do axé, a minha visão estética de mundo mudou, de beleza, de reconhecimento e etc., né? Faz parte do meu próprio processo de reontologização. E Mamba Negra, que é o meu arroba no Instagram, arroba mambanegrajpg, iniciou-se como projeto de fotografia inicialmente, e carrega esse nome por uma razão muito especial, né? Mamba Negra é uma das cobras mais letais da África subsaariana, né? É uma espécie que pode chegar até 2 metros de comprimento, mas que tem um veneno tão letal que pode matar em 10 minutos. Tem um temperamento muito agressivo, muito explosivo, mas ela só ataca caso ela seja atacada. E essa sempre foi a ideia, né? Hoje eu falo mais, estou mais ativo de outras formas dentro do Mamba Negra, para além da fotografia, mas essa é a ideia, né? De ter esse temperamento arisco para combater o racismo e outras formas de opressão, mas especificamente o racismo e a transfobia, que são os dois lugares de onde eu parto do mundo das violências sofridas, né? Como ser negro em diáspora, tanto como um homem trans, quanto como um homem negro, né? Eu vivo numa sociedade que tenta aniquilar tudo aquilo que eu sou, não só o meu olhar artístico, não só as minhas obras fotográficas, quanto, por exemplo, a capacidade de pintar, quanto a capacidade de produzir arte.
e de ser um artista profissional dentro de uma sociedade extremamente racista, né? E dentro do meu perfil a gente faz esse debate, né? Dos meus grandes vetores de produção, principalmente de artes plásticas, geralmente não são em materiais clássicos, né? Justamente por isso. A gente faz esse debate do que é arte, né? Do que é arte. Tipo, se eu estou pintando numa camiseta, essa camiseta leva acesso dessa arte para todos, né? Se eu pinto sobre uma superfície de papelão ou de madeira, aquilo ainda porta arte, né? E se o mundo me retira as possibilidades econômicas de produzir de forma adequada, eu sigo produzindo na contramão do trabalho do mundo, né? Eu faço um contratrabalho em cima do trabalho de violência, saio humanizando tudo que vem pela frente, independente das condições áridas ou irrespiráveis. João, pegando o gancho na sua fala, ainda falando aí dos seus campos de atuações, das dimensões que você atua, podemos dizer que no campo da filosofia você também anda pelas na contramão, né, que você vai na filosofia africana. A filosofia africana seria hoje, para nós ocidentais, uma filosofia periférica. Estudar a filosofia africana é andar na contramão. Sim. Por que é na contramão? A filosofia africana ela não foi aceita no Ocidente ou ela foi formulada em oposição ou em reação ao Ocidente? Eu não sei se a reação é o termo adequado, talvez seria outro termo mais apropriado, né? Como pensar essa questão da filosofia africana ser periférica aqui no Ocidente? Olha, eu acho que para pensar essa questão a gente precisa voltar ao século XV, né, ao tempo da colonização da África, né? A gente hoje tem a filosofia africana como periférica, porque dentro dos processos de colonização houve a separação do mito e do logos, quando o homem branco chegou ao continente africano. E fazendo a separação do mito e do logos, esse homem branco, ele acaba por matar toda a ontologia do ser africano, né? Que não tem essa separação entre mito e logos, né? Para nós, aquilo que dentro do Ocidente é considerado como mito, mas que para nós são as forças da natureza, do universo, que regem a vida de uma forma geral, né? Porque eu acredito, dentro dessa jornada de estudos que a gente faz dentro do Laboratório de Jerumar, que o fazer filosófico africano ele está para mais além do que as questões terrenas, né? Porque a gente tem esse fazer filosófico dentro das questões espirituais, dentro das questões imateriais, as questões que não são palpáveis, né? Esse homem branco, rompendo o mito do Logos, ele mata toda a ontologização do ser africano. Então, quando esse homem branco, né, ele sai da Grécia e ele vai até o Egito, ele vai estudar, né, nas peranques, nas pirâmides, né, nas mercutes, nas escolas de saberes africanos do Egito. E ele volta e produz um milagre grego inquestionável, e ele coloca a razão como viés desse pensamento, ele faz uma dicotomia, se separa, né, do pensamento africano, né, trazendo, né, todos esses conhecimentos que eram compartilhados em Kemet, mas retirando a capacidade do homem negro de produzir filosofia pelos olhos dele, né? E aí a gente vai ter um Ocidente que colonizou quase o mundo inteiro, né? Não só as Américas, né, mas boa parte da Índia, a África, né? Em quase todos os outros continentes, o homem ocidental ele colonizou pessoas. Então, quando ele criou, né, inventou, reinventou, né, com essa roupagem ocidental a filosofia, ele retirou a capacidade dos povos não brancos de produzir pensamento por conta da racionalização desse pensamento, da separação do mito e do logos. Então, por isso, hoje, nós temos a filosofia africana, mas não só africana, né? A filosofia ameríndia, a filosofia de outros povos andando na contramão da filosofia ocidental que está no cânone da academia, porque
tudo aquilo que não é a verdade una proposta pelo Ocidente está na posição de adversidade, quando, na verdade, os outros povos, e principalmente os povos africanos e ameríndios, estão numa produção de pensamento que prega a coexistência e a pluriversalidade como regra, né? A regra é entender que há diversos caminhos e que nenhuma forma de pensamento é invalidada por uma noção única de ser, né? Nós somos pluriversais, e é isso que a filosofia africana diz, mas por isso caminhamos na periferia, né? Dificilmente alguém que tem privilégios quer perder o assento na cabeceira da mesa. Sim. João, deixa eu te perguntar. Então, dentro do contexto da filosofia africana, ou seja, desse africanismo filosófico, não sei se é correta essa expressão, também da filosofia ameríndia, podemos dizer que há uma espécie de simbiose ou proximidade entre filosofia, religião, ciência e fé? Eu acredito que há mais que proximidade, eu acredito que o fazer científico, né, dos povos africanos, ele está imbuído dentro daquilo que nos liga ao universo. Na verdade, eu acho que o debate é mais amplo do que apenas religiosidade, né? As filosofias ameríndias e as filosofias africanas, né, perpassam pela ligação que nós temos com o universo, né? Então, dentro das filosofias africanas, nós somos uma extensão do universo. Não é que a gente é aquém dele, a gente ocupa um lugar como se ocupa um quarto, né? É que o universo é nossa extensão. Então, para fazer filosofia, para pensar ciência, para pensar educação, para pensar a existência do ser humano, é preciso partir do princípio fundamental, né, do fundamento primeiro de que nós somos uma extensão desse universo. E se nós somos uma extensão desse universo, tudo aquilo que a gente produz está contido nele, está contido em nós, né? Está contido em nós, porque nós somos esse universo. É a mesma coisa. Tem um vídeo muito interessante que um dos nossos irmãos lá no Laboratório de Jerumar nos mostrou em uma das aulas, um vídeo da NASA que mostra a poeira do Saara vindo para a Amazônia, do Saara para a Amazônia. Então, assim, nos mostra, né, esses atos nos mostram o quanto nós estamos interligados, né? E aí a gente entende, os povos africanos entendem dessa forma, né, de um modo geral, porque a África é um continente imenso, diverso, né, são 54 países, e cada país, né, tem a sua cultura, cada povo tem a sua própria filosofia, os povos da Gara, os povos Ashanti, os povos do Kemet, que é o Antigo Egito, né, vale ressaltar que Egito é uma nomeação grega, né, o nome, o povo do Egito auto-intitulava o Egito como Kemet, né, que significa terra preta. Então, isso é encontrado no Bedeneter, na escrita sagrada dos egípcios, né, que a gente conhece como hieroglifo no Ocidente. Então, a gente é parte da natureza. Se a gente é parte da natureza, produzir ciência, produzir filosofia, produzir conhecimento, parte do princípio básico, que eu sou, como diz a filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque todos nós somos, e todos nós, não apenas nós humanos, mas a natureza, a confluência com a natureza, né, com a noção de ambientalismo, que não é uma noção remontada ao conceito de sustentabilidade, da modernidade, mas é uma questão de preservação que já está intrínseca dentro do fazer e da existência dos povos africanos e dos povos ameríndios. João, em toda essa caminhada, em todo esse contexto de pensamento da filosofia africana, filosofia ameríndia, né? Diz para nós aí, João, quem é Abdias Nascimento? O que ele estuda? Suas principais produções. Ai, vamos lá, né? Abdias Nascimento, primeiro, eu gostaria de pedir licença a todos os meus ancestrais para falar, inclusive ao próprio Abdias, que hoje é um ancestral, né? Falar de Abdias Nascimento para mim é sempre uma honra,
Abdias Nascimento é um grande pensador, foi um grande pensador que ainda é nosso contemporâneo, morreu há pouquíssimo tempo, né, nos anos 2000 ainda, nos anos 2000, e assim, Abdias, ele foi um ativista, um poeta, um dramaturgo, um político e, na minha visão, na minha humilde opinião, um visionário. Abdias foi um homem visionário à frente do seu tempo, que deixou para nós muitas contribuições, né, enquanto povo negro, né, do Abdias deixou para a gente o TEM, o Teatro Experimental do Negro, foi a primeira instituição criada, voltada, né, de cultura voltada para os negros. O Abdias deixou para a gente o MAN, o Museu de Arte Negra, né, o IP Afro, que também era presidido pelo Abdias Nascimento e hoje é presidido pela sua viúva, a professora Elisa Larquim, e todo um legado de luta política histórica acerca da lei que criminaliza o racismo, né, que é um dos feitos que foi do Abdias e que poucas pessoas sabem, porque apesar de ter feito tanto e ter sido um ancestral tão recente, nós ter tido uma vida aqui na Terra tão recente, o Abdias é extremamente visibilizado, e isso é uma coisa super triste de dizer. Então, o Abdias, você cita uma obra dele, o Quilombismo, não é? Isso. Quilombismo. Me diz uma coisa, João, essa questão do quilombismo, como relacionar o quilombismo com o pan-africanismo? É melhor, começa por definir para a gente essas expressões, pan-africanismo e quilombismo. Aí depois, na sequência, tem uma outra questão sobre a questão dos quilombos. Olha, o panafricanismo, né, é uma corrente de pensamento acerca da união dos povos negros, né, do continente em diáspora, na questão na diáspora, é, na construção de um Estado, né, de um Estado para os africanos, né, de um modo geral, tanto na diáspora quanto dentro e fora dela, né? O panafricanismo vai tratar disso, né? E o quilombismo, essa obra que você falou do Abdias do Nascimento, é uma obra que inclusive tem o subtítulo de Documentos de uma Militância Panafricanista, aonde o Abdias vai reunir dentro dessa obra 10 documentos que vão perpassar por todos os anos de vida e obra de militância do Abdias, né? Dentro do panafricanismo e pensando, apontando uma saída, não apenas trazendo as constatações daquilo que o Abdias conseguiu perceber durante esses anos de militância, mas ele também vai apontar uma saída que é um movimento quilombista, que é um movimento cunhado por Abdias do Nascimento e que vai pregar uma experiência panafricanista a partir da realidade que nós tivemos nos quilombos, tendo como principal exemplo o Quilombo dos Palmares, né, que foi um grande exemplo de convivência harmônica, né, comunalista, não só com povos negros dentro do quilombo, mas com a gente tem conhecimento, né, haviam povos ameríndios também dentro do Quilombo dos Palmares, e aí o Abdias vai pegar o Quilombo dos Palmares como referência e vai cunhar esse movimento, o movimento quilombista. João, então, o quilombo hoje seria um marco de referência da africanidade, do africanismo, da negritude. Estou usando essas expressões para tentar mostrar quilombo e povo negro. Ou seja, o quilombo seria a principal ali referência, algo que identifica ou não? Olha, eu gostaria de citar nesse momento, né, um irmão meu também no Laboratório Gerumar, né, o Igor Camargo, inclusive te convido a conhecer o trabalho dele, muito lindo o trabalho que o Igor produz. E o Igor tem uma frase belíssima que diz que o quilombo é o coração da diáspora africana. E só de falar essa frase, fico todo arrepiado, porque, de fato, o quilombo é o coração da diáspora africana. O quilombo são os grandes polos de resistência que guardaram, como diz a professora Sônia Abi, que também está dentro do Laboratório Gerumar, do Núcleo Requete, né?
foram dentro dos quilombos, dentro das casas de candomblé, das rodas de jongo, né, dos maculelês e dos maracatus, que foram guardados os grandes saberes ancestrais do nosso povo, mas, em especial, o quilombo foram grandes polos de resistência e de organização do nosso povo para sobreviver ao massacre, né, que foi o grande sequestro do nosso povo que nos colocou em Maafa, né, em situação de Maafa, nessa diáspora. Maafa é um conceito cunhado, né, por Marimba Ani, que vai falar sobre as mazelas deixadas pelo grande sequestro, né, da grande retirada dos povos africanos, né, pelo tráfico de pessoas e a recolocação desses povos nas Américas, né, é como a Marimba Ani costuma descrever que é como um trem que continua andando, porém fora do trilho, né, esse trem descarrilhou no momento do grande sequestro, mas ele não consegue parar, ele continua em movimento, né, então eu acredito que tanto como o Abdias pregava, tanto quanto meu irmão Igor Camargo fala, que o quilombo, de fato, foi o coração da diáspora, porque se não fossem os quilombos, os nossos povos não teriam conseguido sobreviver, né, às profundas violências que foram travadas nessa terra, nessa diáspora brasileira especificamente, mas em tantas outras diásporas, né? E a gente vê as práticas dos quilombos vivas até hoje, né? A gente vai numa periferia e a gente vê uma mãe preta que precisa deixar o filho com a vizinha para poder trabalhar, né? Isso é uma prática quilombista, né? Aquela criança que é a criança da comunidade inteira, né? Não é uma criança cuidada apenas por uma pessoa só. Quando falta nosso açúcar, que a gente vai na casa do vizinho, são práticas que são herdadas do quilombo, né? São práticas que fazem parte do comunalismo, que fazem parte das práticas de vida dos nossos ancestrais nesses espaços. Então, sim, o quilombo é de extrema importância para a comunidade negra e é nesses quilombos, sendo eles digitais ou não digitais, presenciais, né, dentro das nossas casas, das nossas famílias, do nosso grupo de amigos ou da nossa comunidade negra, que nós resistimos e curamos as nossas dores até hoje. É interessante ouvir a você, né, a importância do quilombo para a criação de alguns costumes, né, que, veja bem, eu até te pergunto se esses costumes, esse costume que eu vou te mencionar também nasceram no quilombo, né, na minha região, na minha terra natal, as pessoas tinham costumes, isso já acabou um pouco, a questão da urbanização, mas quando as pessoas que moravam na zona rural, tinha o costume de partilhar muito o alimento, né? Por exemplo, se a pessoa abatia de um porco, parte da carne partilhava com outra pessoa, e tanto também essa questão de pedir emprestado, né? Um, uma colher de sal, de açúcar, mas não só isso, mas não só pedir emprestado, como também a partilha, né? A partilha daquilo que se tinha. Se tem algo de diferente, partilhava com o outro. Esse costume nasce do quilombo, é um costume quilombista também. Olha, é difícil dizer que esse costume nasce nos quilombos, porque também é uma prática das comunidades ameríndias que já estavam aqui quando os negros chegaram, mas certamente é uma das práticas das comunidades africanas. O ato da partilha, né? O ato da divisão de alimentos, o ato de, por exemplo, não acumular demais, ter o necessário, e quando ter o necessário para si, compartilhar, né, com o teu semelhante, certamente era uma prática desenvolvida, né, nos quilombos, inclusive em Palmares, mas também é uma prática que remonta aos povos ameríndios. Então, assim, eu acredito que é uma prática, se assim pode se dizer, que essas práticas são práticas de povos que andam na contramão do Ocidente, a partilha, principalmente. São práticas que remontaram a sobrevivência desses povos até aqui, né? E aí a gente vê, né, dentro das filosofias ameríndias, dentro das filosofias africanas, dentro de povos não brancos, a prática da partilha, do cuidado, do pensamento enquanto povo, do não acúmulo de riquezas, mas da partilha daquilo, né? Tirar apenas o que é necessário e partilhar com a comunidade aquilo que lhe sobra, né?
e me faz remontar muito essa questão desse ambientalismo, que tem sido algo que nós temos estudado dentro do Laboratório Girumar, desse ambientalismo que não é um ambientalismo que está ligado a essa nomeação branca de ambientalismo que o Ocidente lançou agora, né, que primeiro o Ocidente destruiu todo o globo com extrativismo e com práticas indevidas com a natureza, e agora, né, remonta essa questão do ambientalismo, com grandes aspas, né, que houveram consequências desses atos ao longo dos tempos, e não foram certamente os povos indígenas e os povos africanos que destruíram a natureza, né? Esses povos, pelo contrário, eram povos que preservavam a natureza e que preservavam pela ciência de que a natureza, que os seres divinos já fizeram a sua parte em dar o planeta que nós vivemos, né? Mas ele não é nosso, é um presente que não é nosso, né? Quem herda são as gerações futuras. Então, certamente são práticas de povos não ocidentais. João Lucas, agradeço muito aqui a sua participação em meu canal. Você abrilhantou esse espaço, trazendo ideias esclarecedoras aqui, referente a essa temática do pan-africanismo e outros assuntos relacionados, né, a esse tema. Muito obrigado, pela sua participação. Gratidão, gratidão. Eu agradeço. Muito obrigado, João. E De para você nada. que nos acompanhou até aqui, caso tenha se esquecido, deixe seu like nesse vídeo, comentário, perguntas, inquietações. O seu comentário poderá gerar objeto de uma nova discussão. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.